Seja muito bem-vindo, Pedro. Um beijo para você. Tudo bom, Gláucia? Um beijo para você, também um abraço aí para o Renato, todos os amigos do Sport Center. Estava acompanhando atentamente vocês falando aí, Renato, sobre como foi o jogo na parte tática mesmo, as ideias do Paulo Souza. E a gente traz um pouquinho de como é que foi esse clima aqui, o Flamengo de volta a Conselheiro Galvão depois de 9 anos, né? A última vez tinha sido 1-1 em 2013, Flamengo agora aqui nesse estádio bem raiz do futebol carioca, todo mundo pertinho aqui do técnico Paulo Souza, dos jogadores, e acho que até por isso esquentou bastante o clima nesse Madureira e Flamengo. Também o gol que saiu muito rapidamente, logo com 1 minuto ali, o Flamengo sofreu o gol, deixou tudo mais animado aqui. O ingresso a R$120 não colaborou bastante para ter tanta torcida assim, mas aqui do lado das sociais do Madureira tinha alguns torcedores do Flamengo, também sócios, obviamente, do Madureira, contribuiu para muita gente ficar buzinando no ouvido do Paulo Souza e diretamente dos jogadores do Flamengo. E aí deu para perceber, Gláucia, Renato, que isso pilhou demais alguns jogadores do Flamengo. A gente destaca especialmente o Andreas Pereira, porque claro que todo mundo pode criticar demais jogadores, etc., em estádios bem maiores, isso fica meio perdido no meio da multidão. Aqui você direciona muito facilmente para os jogadores e tinha um torcedor que pentelhava demais o Andreas Pereira quando ele errava em todo momento, se referindo demais ao erro na Libertadores, entregador de paçoca, falava isso o tempo todo para ele, pede para sair, ficava pentelhando o Andreas Pereira. Então já tinha a pilha de dentro de campo dos jogadores do Madureira, essa pilha do lado de fora, parece realmente que isso incomodou o Andreas Pereira e o Paulo Souza também percebeu isso, tanto que sacou o jogador logo ali aos 39 do primeiro tempo, colocou o Ilharão. Então o Flamengo irritadiço, desorganizado até no primeiro tempo, e o Paulo Souza tirou muita gente, basicamente deu uma dica ali de quem ele pode colocar nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E aí aproveitou também para estrear alguns jogadores nessa temporada 2022, o Diego Alves no gol, né? O Bruno Henrique entrou no segundo tempo, o Davi Luiz, que estava 3 jogos fora, poupado ali, com aquele controle de carga, como o Flamengo diz, entrou também no segundo tempo, participou do sururu, como a gente diz que houve nesse primeiro tempo aqui nesse estádio Raiz em Conselheiro Galvão. Então uma experiência muito inusitada para alguns dos jogadores galácticos, milionários, que a gente pode dizer do Flamengo aqui, uma realidade totalmente diferente daquele Flamengo que se reconstruía em 2013. Então o Flamengo fez uma tarde aqui com a virada, conseguiu a vitória, mas para experiências assim, visando o jogo de domingo, acho que nem tanto assim para o técnico Paulo Souza. Na verdade, ele observou ali um time num 4-3-3, observando mais outros jogadores, acho que para a temporada, mas para domingo não creio tanto. Até o Gabigol, que é muito fominha, gosta de jogar todas, ficou no banco de reserva aqui, não ficou pilhado, alguns torcedores chegaram a provocá-lo bastante aqui. Ele olhava para cima, andava para o banco de reservas, não respondeu, então mais calmo nesse sentido. E aí, até pelo estádio ser um pouco mais acanhado, Gláucia e Renato, o Flamengo informou aqui que não vai haver hoje coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza por questões técnicas e também de espaço. Então o Flamengo vai disponibilizar na Flá TV depois uma análise do técnico da partida e também uma análise do técnico sobre esse confronto aí, projetando a Supercopa contra o Atlético Mineiro. É essa a ideia que o Flamengo passou. Não vai haver coletiva de imprensa com perguntas enviadas pelos profissionais que estavam aqui no estádio, como geralmente ocorre do Flamengo. Então é isso, 2-1, o Flamengo venceu aqui no estádio Aniceto Moscoso, na verdade, esse é o nome oficial, a gente chama de Conselheiro Galvão pela rua aqui em Madureira. Foi uma tarde animada, um jogo que pegou bastante fogo, pegou essa pilha. A gente não pode perguntar para o Paulo Souza, mas fica para a próxima. A gente pôde observar bem de pertinho aqui, ele dando instruções, pegou no pé também o Paulo Souza demais no zagueiro Cleiton, falando o jovem jogador ali para ele acertar a linha defensiva, o posicionamento, tudo mais. É muito legal o estádio Raiz assim, que a gente pode observar tudo bem de pertinho, tudo com um treinador fala com os jogadores. Foi bacana, mais uma vez, essa experiência aqui no Rio de Janeiro. Gláucia, Renato. Boa, Pedro Henrique Torre, trazendo todos os detalhes, o ambiente pra gente. E é claro,